Boa tarde, meus camaradas. Eu quero pedir primeiro desculpa pelo horário de início, mas absolutamente justificado. Nós tivemos a banca de doutorado do agora professor Dr. Marcelo Seger, das 8 da manhã até as 10 para as 2. Então, imagine como que implica o sacrifício. O professor Jacinto está aqui, depois das aulas de ontem, uma banca, enfim, toda uma manhã, temos mais uma jornada de tarde e noite pela frente, que, enfim, só me obriga a renovar o agradecimento dele ter topado, ainda de maneira imprudente, o fato de ter vindo nos ministrar esse curso tão importante para essa faculdade de Direito, para poder repensar, desde as suas bases epistemológicas, o modo pelo qual ela produz, mais do que isso, ela reproduz um certo tipo de discurso processual penal no Brasil. Passo então a palavra ao professor Jacinto, isso rapidamente, tem que resolver uma questão urgente e volto em seguida, que agora enfrenta, tendo apresentado da maneira mais didática possível as bases epistêmicas do processo penal, vai apresentar o conteúdo que se refere a essa obra extraordinária, que, por autorização dele, eu me comprometo a compartilhar com os senhores, porque eles fazem parte do grupo de WhatsApp que nós temos aqui, senão depois eu indico a Tatiana Gasparini, ela vai aparecer por aqui para colocar o número desse grupo. Compartilho então o texto em PDF, porque realmente é uma obra que é difícil de encontrar, e ficamos à expectativa da segunda edição, de poder ter e ver todo o sentido dessa obra depois de anos de transformação contextual. Então, senhor Jacinto, novamente, muito obrigado. Sim, olha só, né? Os heróis da resistência. Já 6 horas de banco. Vamos lá, mais 6, 7 horas de aula com o senhor Jacinto Coutinho. Bueno, boa tarde a todos. Eu tenho por objetivo, hoje de tarde, trabalhar o máximo que der com justo a questão do conceito de lídio. A ideia é que, como estamos dentro da dogmática, seja alguma coisa mais fácil do que foi ontem. Eu avisei, né? De qualquer maneira, hoje parece ser mais tranquilo. A ideia de agora trabalhar ali faz sentido na direção daquilo que, digamos, superado a questão da linguagem, superado, digamos, a divisão, a questão dos sistemas, é possível situar a linguagem, o sistema, e agora mergulhar, digamos assim, para dentro do processo para poder analisar a estrutura processual desde um ponto de vista que deu conta da história, deu conta daquilo que se construiu e passar pelos temas que parecem essenciais. Pois este tema aqui, a LIDE, é indiscutivelmente um deles, porque ele dá conta do conteúdo do processo. E, desde logo, eu falei disso ontem mesmo, a questão da autonomia do processo e da instrumentalidade do processo diz diretamente com o fato de alguma coisa que trabalha uma estrutura própria, e aí a autonomia, não é? Mesmo porque todo mundo deve ter presente, muito presente mesmo, principalmente em função disso que nós estamos discutindo aqui, que a autonomia do processo é alguma coisa que vem do processo penal, né? Quando eu falar de processos. A autonomia do processo é alguma coisa que vem em função do direito penal.
processo penal sempre foi, digamos, um apêndice do processo do direito penal. A matéria de processo era matéria de atuação prática do direito penal. É por isso que a legislação, toda a legislação antiga, era uma legislação voltada para o direito penal. E depois, lá no final, a legislação, trabalhavam regras, com a CLT hoje, por exemplo, trabalhavam regras de processo. Como é que nós fazemos para resolver as questões que vão aparecer diante do direito material que está aí colocado. Então, a dependência do processo penal sempre foi em relação ao direito penal, o diálogo sempre foi com o direito penal. Se cogitava outra coisa, seriamente. Então, toda a discussão da autonomia e depois, claro, a instrumentalidade diz respeito diretamente a uma autonomia que está vinculada com o direito penal, do direito penal. Então é verdadeiro isso que algumas escolas até hoje, os professores trabalham a matéria distintamente. Coimbra é um exemplo clássico disso. Os professores de penal dão aula de processo penal, dependendo da situação, os mais velhos não querem saber disso. É uma maneira que na aula de criminologia eles dão aula na área. Por isso que o sujeito genial, que nem o Figueiredo Dias, por exemplo, tem um curso, e eu acho que é um primor, porque é um primor de verdade, né? Um curso de 74, mas que está vivo até hoje, muito vivo até hoje para nós, mais do que nunca hoje, né, para nós. E, no entanto, o Figueiredo Dias é um dos grandes penalistas do mundo hoje. Tem penalista que fez a revisão do livro do Roxin. Eu encontrar com ele está fazendo a revisão do livro do Roxin. O Roxin me pediu para fazer a revisão do livro dele. Né? Você não pede para fazer a revisão do teu livro. Trabalho daquele porte, daquele fôlego, se o cara é um mané, né? Um Zé, ao contrário. O sujeito tem um peso, né? Porque o cara vai fazer a revisão e vai me dizer o que eu tenho que arrumar, o que eu não tenho que arrumar. Isso dá para ver em algumas coisas, dentre elas a inveja que alguns alemães têm dele, Figueiredo Dias. Isso mostra o que eu estou falando. Esses caras, ele, por exemplo, tem um livro de processo penal que onde está a matriz disso? No fato de darem aula da mesma disciplina. É só pensar que isso acontecia na Itália e que acontecia na Europa toda, mas acontecia na Itália e que, por exemplo, a primeira cátedra de Roma só foi criada em 1938 por Mussolini para dar para o advogado dele, que era Vincenzo Manzini. Isso mostra duas coisas, né? Que foi em 1938, que estava ali no pé da guerra, é alguma coisa que você toca com a mão, depois quem era Vincenzo Manzini. Cada vez que eu nego cito o grande Manzini aqui, qualquer coisa desse jeito, me dá urticária, porque só pensar quem era o sacana do cara e por que o sacana do cara pensava as coisas que pensava, do jeito que pensava, da forma como pensava. A matriz de pensamento do cara era exatamente essa. Todo mundo imagina que o grande sacana, portanto, o grande sacana do nosso código foi Rocco, não é? Rocco era um professor de processo civil, um civilista, professor de processo civil, em termos penais, talvez quase medíocre, porque não tinha a mínima condição de opinar seriamente sobre as coisas. Rocco nada mais é do que face de Vincenzo Manzini. Vincenzo Manzini é que foi grande articulador da área criminal e particularmente da área processual penal, do fascismo, portanto, do que iluminou o nosso código de processo. Ora, isso é para justificar o fato, portanto, de que o direito processual vai buscar sua autonomia em relação ao direito penal. Lá atrás, quem pensava os campos do processo não tinha nem muita ideia disso, não era bem assim. Não vai aparecer com, digamos, com um vício, algo do gênero.
difícil as pessoas que mudavam de campo, era difícil esse tipo de coisa. E o palco de discussão, até porque era uma unidade de direito penal, processo penal, estava ali interno, não é? Interno, as discussões eram ali situadas internamente, então a polêmica era entre os penalistas, vamos dizer. Né? Eles diziam tanto quanto a medicina e a odontologia, né? Que para eles continua tudo. A odontologia, agora eu nem sei como é que tá, parece que eles iam aliviar isso, mas eu, pelo menos quando eu morei em Roma, a dentista era uma especialidade da medicina. Quando o cara estudava medicina, depois fazia um braço lá no ano, fazia uma especialidade, fazia odontologia. O negócio era um horror, por isso que você vê filme italiano, tá dizendo aqueles banguela, o negócio era um horror. Eu me lembro dos amigos da embaixada do Brasil, eles faziam questão de vir ao Brasil, valia mais a pena, porque além de ser caríssimo, era uma porcaria, então eles vinham ao Brasil para tratar de dente aqui. Ou seja, essa questão da unidade, quer dizer, alguma coisa que, do rompimento disso, né, de como romper isso. Tudo isso para justificar o fato de que o processual tem autonomia, justo porque tem regras próprias, tem uma estrutura jurídica própria, o regulamento está voltado por um ambiente, por um destino muito destinado a regular alguma coisa que lá na matriz é muito distinto do direito penal, não é? Se o direito penal dá conta da vida em relação, se o direito penal dá conta de um espaço da vida em relação, e como eu disse ontem, maneja valores e diz com lícito e com ilícito, isso é uma coisa que, em pese tem a preocupação, quando se trabalha com direito processual penal, não é basicamente isso. Quando isso acontece no processo penal, por exemplo, o juiz vendeu uma sentença, isso é alguma coisa que você vai pensar, não é, em tratar de fazer uma comunicação de crime para que seja apurado isso pela autoridade competente. Você não pensa diretamente nas consequências, ainda que tenha consequências, evidentemente aqui, em face da situação como tal. O processo não é pensado assim, porque a matriz do pensamento voltada para valores que dizem o lícito e ilícito é tipicamente penal. No processo não se pensa assim. Dificilmente você imagina uma sentença ou pensa uma sentença a partir de uma matriz que diga com lícito e ilícito. Quando se pensa, a sentença está sempre voltada para a estrutura do ato, portanto, a estrutura do ato processual, se ele é válido ou não, se é admissível, se não é admissível, se é eficaz ou ineficaz, o que bota uma diferença entre validade e inexistência. Mas você veja como é significativo da epistemologia no processo, né? Como você pensa ele? Você pensa ele desde esse viés, porque a estrutura normativa agita valores que dizem respeito a um outro padrão, a um outro binário, vamos dizer, que não seja o lícito e ilícito. Então isso, digamos, essa marca é que propicia a separação. Não é só o fato de ter um regulamento próprio, que esse regulamento diz respeito a alguma coisa, a algum objeto que é distinto daquele objeto que eles lá trabalham a partir de licitude e ilicitude, em torno do qual vai pensado as coisas que agitam o direito penal. Né? Tanta verdade que a visão analítica é simplesmente lá uma forma de como você trabalha a justa ilicitude. Então, para saber a extensão que pode ter e a forma como você classifica aquilo de modo a pensar, né, que a ação deve ser típica, que a ação deve ser ilícita, culpável. Não pensamos assim. Vocês viram ontem que eu disse, é tudo linguagem. Nós não pensamos a linguagem na estrutura, porque como ato que aparece, nós não pensamos que é ilícito. Até podemos pensar, o juiz que vendeu a sentença, até pode pensar. Mas quando você pensa nisso, já pensa lá. É como se você passasse a ser que pensasse pelo lado de lá.
você me fala um negócio desse, a primeira coisa que me vem à cabeça é a validade desse ato, de modo a saber se ele é rígido ou não é rígido, de modo a poder pensá-lo como inadmissível e excluí-lo, não é? Excluir a ele do processo com as consequências que possa ter. Se anula só a ele, se estende os efeitos para anular tudo ou mais. Ora, isso estabelece, digamos, um padrão de autonomia necessária, porque é um modo de pensar distinto, marca uma respeitabilidade por aquilo que se faz, e caracteriza o processo penal por uma instrumentalidade que, independente da forma como você pense, eu tenho visto muito isso porque é palco de muita crítica à instrumentalidade do processo, nós sabemos disso, e está, dentre outras coisas, na base de discussão da serventia de matéria geral ou não. Isso não consegue, digamos, retirar, apagar a importância do fato de que o processo, em pese autônomo, tenha uma razão de ser em si. Isso é alguma coisa a ser pensada de verdade, não é? Porque como se trata de uma estrutura eminentemente marcada pela abstração, linguagem, como se torna difícil manusear a matéria, parece que não só não tem cientificidade por falta de matéria para se tocar, né, como Aristóteles queria, mas porque, em sendo desse modo, a impressão que dá é que é alguma coisa eminentemente jurídica. Tanto a gente vê isso com algumas consequências sérias na estrutura processual. Se você tem uma matéria séria de processo, seja marcada pelas discussões de direito processual, parece que ela não está ligada à matéria probatória, o que significa dizer, parece passar mais fácil no recurso especial, extraordinário, que dissesse respeito a uma coisa assim, do que um tema de direito penal, que umbilicamente está diretamente ligado lá no processo àquilo que vai dizer que é uma prova, porque é como se não tivesse prova, você não pudesse dizer, mas daí também você não pode discutir. Ou seja, parece que as pessoas precisam aprender o milagre da processualística para poder subir. Quando isso é uma besteira imensa, não é? Imensa. Porque no fundo toda a questão processual está voltada justo para aquilo que é um instrumento de realização do direito penal. Agora, se há alguma coisa nos conceitos de direito processual que ninguém desconhece, não é? E ninguém pode desconhecer, está ligado ao fato de que, seja lá quem for, seja lá como se conceitue, não há como deixar fora de conceituar o fato de que se trata de um mecanismo, de um meio, de um modo, de um instrumento pelo qual vai realizar o direito penal. Por isso eu disse ontem, se na base penal, num crime nulla pena sine prévia lege é da ordem, é correlato lógico necessário ou nulla pena sine iudicio, não apenas sem processo, da mesma forma que nulla pena sine iudice, pena sem juiz. Isso é absolutamente fundamental, não fosse, enfim, não fosse regra constitucional. Porque vejam, é isso que faz que o direito penal e o processo penal tenham, como diz o Figueiredo Dias, de novo com razão, uma mútua relação de complementariedade funcional. É como se, para se realizar, ele dependa do processo. E o processo existe justo para propiciar isso. Em que pese a autonomia. Isso parece brincadeira, mas não é. Parece pouco sério, mas não é. Parece uma matéria introdutória que não tem importância, mas não é. Cada vez que um penalista pensa no direito penal, digamos assim, como um fim em si mesmo, não raro acaba trombando com a realidade do processo, onde as coisas em geral não se passam bem como estão idealizadas.
isso, não sei se vocês já perceberam isso, mas é por isso que, com muita frequência, os estrangeiros que vêm para cá começam a ter contato primeiro com a nossa realidade, como as coisas se passam aqui, escambau. Com muita frequência eles não acreditam no que a gente fala para eles, do que faz o juiz X em relação ao caso Y. Né? Você conta para ele que o juiz de Cascavel fez uma portaria, né? Esse o ato falho desses dias atrás, fizeram uma portaria em Brasília que chamaram, esqueceram, bateram errado, o troço foi porcaria. Aí viralizou o troço, porque o ato falho que denuncia a verdade da coisa. Enfim, começa toda a sacanagem. Né? Mas os estrangeiros não acreditam. Se fala para eles, eles não acreditam. Eles não acreditam. É por isso que a resposta do mundo, em face disso tudo que está acontecendo no Brasil, e particularmente na justiça, Lava Jato, não sei o quê, o que o mundo fala da gente é de uma barbárie que na cabeça deles não aparece. Que o Ferraioli escreveu, sabe, o prefeito Ibanes, enfim, o que os estrangeiros têm falado das coisas que acontecem aqui é porque eles não conseguem acreditar. Nesse ponto de vista, vejam, o direito penal está à mercê, não é? À mercê do processo, que não é alguma coisa planejada para se realizar por si em si. Por isso aquela divisão de ontem está aqui ainda, a mulher falou aqui. Sabe duas vezes ontem que bosta. Ah, é? Meio sujo fala, não vamos fazer assim. Por isso que, vocês viram, né? A ideia sempre é limitar na questão temporal, botar divisória no meio, mas pensar justo nessa distinção. Por isso que, digamos, se fosse possível fazer isso, né? Se fosse possível fazer isso, é como se fossem gomos o famoso gomo da laranja, né? Por isso que essa coisa de direito penal, processual penal, porque o que o direito material faz aqui é iluminar a vida de relação. Por isso é sempre aquela conversa, é sempre fulano com uma sua conduta incide no modelo de crime, se sujeita a uma sanção. Se vai aplicar ou não a sanção, não sei, está pendente, precisa levar para o juiz, está implícito um juiz com jurisdição, até para não ser juiz de futebol, Arnaldo, sei lá o que. Então veja, está implícito lá. Agora você diz, bom, está implícito, então é da mesma coisa que se trata. Não. Há uma cisão, uma separação no fato de ter autonomia. Não é só isso, mas a estrutura de lei, a estrutura normativa que se constrói aqui, é alguma coisa que se faz lá diferentemente daqui. Por isso que eu estou dizendo, quando essa normatividade está preocupada na vida em relação para saber da licitude e ilicitude das condutas e valora isso, lá a valoração é outra. Porque aquela estrutura normativa lá, pensando no processo, na estrutura que o processo tem, com a intervenção da jurisdição, provocação pela ação, lá a coisa vai pensar em função do conjunto de atos. Por isso que ontem, quando eu estava explicando aquilo, eu disse, o processo, na definição, é um conjunto de atos, vale o conjunto, como o sistema, mas valem os atos. Aqueles atos que não dizem respeito a essa conduta aqui, vão avaliados pelo critério, pela funcionalidade do critério, admissibilidade, inadmissibilidade, não é? Existência e inexistência, né? Eficácia ou ineficácia. Porque é justo isso que demarca a visão que se tem do controle que se tem dos atos que lá estão. Agora, isso que eu estou dizendo isso não apaga o fato, isso não exclui o fato, não apaga o fato de que ele é instrumental. Quando eu digo que ele não tem uma razão em si, pensem, é porque a estrutura processual toda essa que está montada aqui, não é? A partir dos fundamentos
dos fundamentos. Se estruturam fundamentos teóricos que dão conta dessa trilogia fundamental: ação, jurisdição, processo, que é toda a base teórica com a qual se joga aqui dentro. Mas quando você pergunta qual é a razão de ser, lembra quando eu falei do sistema lá atrás, que eu disse, tem uma finalidade. Qual é a finalidade? A finalidade é angariar conhecimento. Angariar conhecimento para quê? Para acertar um determinado caso penal. O que é o caso penal, senão a expressão daquilo que sucede no campo penal sobre a possibilidade de se aplicar ou não a sanção penal. Que se não pode aplicar aqui. Se tem alguma coisa de absolutamente fundamental aqui, de básico, elementar, é de que se não resolve a sanção penal na esfera material. Como se você dissesse, não tem acerto sobre a pena. Ninguém é punido porque se acerta sobre a pena. Estão entendendo o que eu estou falando, né? Do que eu estou falando. Né? O próximo passo agora era exatamente dizer o que vocês estão pensando. Que toda a estrutura, veja, toda a estrutura teórica com a qual nós estudamos, nós aprendemos, é que de fato assim não pode. Sabem por que não pode? Porque dentre as condutas que se valora negativamente, o que se desvalora, uma delas, e talvez uma das mais relevantes, embora não seja relevante do ponto de vista de ofensa a um bem jurídico, XY, blá, 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 uma das mais relevantes é o fato de que o direito penal aqui diz para a sociedade, diz para quem está lá na sociedade, de que não pode fazer justiça com as próprias mãos. Se você quiser punir, você tem que levar o juiz, para que ele possa, esse caso que você leva, processar o caso na forma como deve fazer, respeitando as regras, contraditório, ampla defesa, etc. e tal, e aí sim, acertando o caso, não é? Se positivamente condenar, e se for o caso, mandar punir, ou punir executando a pena, mandar executar a pena. É inimaginável fora desse espaço. Por quê? Porque esse é o espaço pelo qual nós, historicamente, desde a Constituição, da base moderna pelo menos, né, caímos fora, digamos assim, da realização do processo secundário, da normatividade penal, para poder atribuir ao Estado a missão, como se nós individualmente tivéssemos acertado de que para, digamos, uma vida em sociedade que não reproduza a violência e não reproduza a violência de uma maneira tal a se próprio autodestruir, para que nós não devemos permitir que se execute a própria sanção. Lembra que eu contei da Islândia? Isso não é da Islândia aqui. Estive agora na Islândia e eles tinham o primeiro parlamento do mundo dos caras, etc. E tal. Então, quando eles constituíram o parlamento por volta de 1930, eles não tinham escrita. Existia o islandês só vem depois quando a Igreja Católica chega e começa a trabalhar a escrita, eles constituem o islandês. Mas eles constituem o primeiro parlamento do mundo, está lá até agora. E para poder, digamos, ter uma vida de gente que não fosse tudo viking, eles se matavam entre eles iam acabar. Então vai chegar uma hora que não, para. Nós precisamos viver em paz. Nós fazemos para viver em paz, não tinha executivo. Então o que fazemos para viver em paz? Constituem regras, mas não temos escrita. Então cria uma figura de um law speaker, né? Ou seja, alguém que é repositório dessas regras. Todo mundo sabia, mas que todo ano quando o parlamento se reunia, declamavam essas leis de modo tal, como asma, né? Como tal, orais, declamava para relembrar as pessoas de que aquelas regras iriam cumpridas necessariamente.
É como se, vejam, eles fazem um pacto de cumprimento daquilo. Sabe do que os islandeses mais se orgulham até hoje? Não só pela evolução de IHD, evolução de questões de gênero, não só porque não existe um único analfabeto, não só porque eles têm uma vida impressionante, com aquela diversidade toda que os caras têm, é frio do diabo, tudo aquilo, os caras têm uma vida maluca. Mas a coisa que mais orgulha, uma das coisas que mais orgulha os caras é que eles não só cumprem as regras, porque depois veio a escrita, eles escreveram, etc e tal, mas eles não só cumprem as regras, como aquelas que não estavam escritas continuam ordenando a sociedade deles, continua provocando ela, continua fazendo o amálgama, como eu falei lá do princípio primeiro, fazendo o amálgama do laço deles, do laço social deles. Eles se orgulham de respeitar aquilo que sequer era escrito. Claro, aquilo é decorrência de um acordo em face dos costumes que tinham para poder reger uma vida que não fosse uma vida de mortandade. Então, quando os caras cedem para poder dizer nós vamos respeitar isso daí, sabe? Tomam aqueles costumes como um princípio de existência pela fundação de laços sociais. E a função do parlamento é justo essa função, ou seja, uma função de quem garante isso. Tanto que, no começo, não tinha executivo. Tudo faz aquela função do parlamento. Por que eu estou contando tudo isso? Porque esses caras não, vejam, eles não tinham como, não tinham um Estado para executar a sanção. Então, se o fulano era condenado por vilipêndio aos princípios, aqueles costumes que não estavam escritos, mas que estavam lá e funcionavam com ele, nesse lugar, eles autorizavam que a vítima, a família da vítima, mandasse ver a execução. Claro, isso evolui de uma tal maneira que chega uma hora que não só tem que constituir o executivo, como o executivo faz o que? O executivo afasta a possibilidade, não é? Uma vingança privada, afasta a possibilidade e chama para si a execução. Eu não só eu que condeno, e aí as cortes, não é? Eles têm 4 cortes, uma corte que funciona como recurso dessas, etc e tal, mas o Estado chama para si função. Então a oficialidade não é só uma oficialidade que se coloca em relação à investigação e à percepção como tal, não é? Mas também em relação àquilo que pode ser o resultado do acertamento do caso. E isso parece elementar. Bom, tudo isso, que é mais longo do que eu queria, mas que, de novo, é a síntese de uns belos 10 pontos, digamos assim, de matéria que se deve ter de processo penal, lá do básico, onde se chega a partir desse lugar de uma autonomia, é que você olha para a estrutura e percebe, vamos aproveitar já que está aqui esse negócio, e percebe que isso que vai pela ação e que acaba indo constituir um processo, isso acaba, digamos, aqui, né, como objeto do processo, ou para ser melhor ou mais preciso, que o objeto do processo, evidentemente, não é isso daqui. O objeto do processo é justo a estrutura que ele tem, os atos, a ação, a jurisdição, etc. Então, Spin mostra isso muito bem, deve ter aí uma passagem do livro. De qualquer maneira, não é propriamente, isso aqui é só um desenho, por favor, não é assim, uma metáfora, mas veja, toda a estrutura é montada para dar conta de alguma coisa que se coloca lá como conteúdo. Notaram? É o continente e o conteúdo. Diferença nisso, né? Qual a diferença do continente e do conteúdo aqui? Você pode beber
continente também. Só derreter e tomar. Vai ser difícil sair depois, né? Sair empacotado. Sai como parece um saco de leite. É difícil, não é? Muito fácil perceber o que é conteúdo aqui e o que é continente aqui. Não é? É por isso que as definições se projetam dessa maneira, né? Desde os romanos. Por quê? Porque a ideia de um processo ligado à noção de judicium, né, difere daquilo que é, entre aspas, a coisa que se deduz em juízo. Por isso, judicium res, coisa, res judicio deducta. Ou seja, o processo não tem um fim em si mesmo. É por isso que, percebam, se lá pelas tantas não dá mais para punir, porque extinguiu a punibilidade, prescreveu, o processo está lá. Ele deve declarar a extinção da punibilidade. Mas ele declara a extinção da punibilidade não porque é legal, é porque se a extinção da punibilidade decorre com o tempo, por exemplo, pode ser outras causas, mas em geral o tempo, não é? Se ele decorre com o tempo, passado o tempo, extinguiu. É que nem na uva do Capião. Passado o tempo, extinguiu. Por isso que a decisão é decisão declaratória. Tá certo? Ele declara. Ele declara extinta a punibilidade e extingue o processo. Mas por que ele extingue o processo? Por que ele não deixa lá o processo? Não tinha os autos, né? Aquele calhamaço de papel, assim. Por que ele extingue e manda arquivar? Porque não faz sentido ele ir sozinho, sem conteúdo. É como se você subtraísse o conteúdo daí. Vou dizer uma frase agora que não devia dizer agora. Mas vamos dizer que é tão propício dizer agora porque a distinção aqui propicia isso. Percebam? No fundo, como tudo é linguagem, inclusive aquela que diz com os atos, eu falei, a sentença é linguagem, a denúncia é linguagem. Mesmo assim, consigo organizar um sistema verdadeiro. Mas no fundo, não se materializam esses atos. Isso é uma das coisas mais complicadas, mais difíceis de explicar para os alunos da graduação. Por quê? Porque, como é tudo linguagem, é tudo, digamos, abstrações. No fundo, se você parar para pensar só um pouquinho, você verifica que não é que tem um processo e no meio tem um conteúdo, no meio tem um caso penal. No fundo, o que tem mesmo, por isso que eu disse, isso é uma metáfora. No fundo, o que tem mesmo é um caso penal sendo processado. É como se eu dissesse, não há, em verdade, não há um processo penal. Há um caso sendo processado. Claro, se você conseguir imaginar, você percebe que ainda que seja uma abstração, esses atos vão sendo praticados conforme a sequência que a lei estabelece como rito. Por isso que essa diferença, há uma diferença de processo com procedimento. Mas em verdade, ele em si não existe. É como se você dissesse: licença. Oh! É você, professor? Isso. Diga lá, minha amiga. Eu fiquei com vergonha, professor. O álcool e o paninho, pode ficar. Com vergonha de quem de mim, ó? Tá, Oh! obrigado. Obrigado. Não. O que eu estava falando? Sobre que não é um caso independente. Não é um caso isolado. Caso penal sendo processado. Proteção do outro.
Eu ainda estou conversando com aquele bife parmegiano. Tá aqui assim.